Olá, estamos de novo aqui nos Minutos de Saúde Mental e estamos falando aí do Setembro Amarelo, que é a prevenção de suicídio, é prevenir que as pessoas tentem contra a própria vida. O que para você talvez possa parecer tão distante, mas muitas vezes está muito mais próximo do que a gente imagina. E tem aumentado os índices porque nós estamos vendo um momento do planeta Terra em que as pessoas estão perdendo o sentido da vida, principalmente neste mergulho cibernético das mídias sociais. Muitos estão se tornando cyberadictos, adictos de internet, e acabam vendo o mundo tão apenas somente por esse buraquinho de fechadura que é a internet, onde ocorrem ainda bastante coisas que não é a realidade. Aproximou as pessoas, mas aproxima só o lado gostoso e bonitinho delas. Mas o convívio próximo está ficando cada vez mais raro. E hoje nós vamos falar de como isso afeta as crianças e os adolescentes. Hoje já se sabe estatisticamente que após 3 horas de exposição a mídias sociais, crianças e adolescentes têm um aumento nos índices de suicídio. Foi feito um trabalho científico numa universidade brasileira, onde chegou a esses dados. Crianças aumentou em 65%, adolescentes em mais de 50%, o risco de suicídio após 3 horas de imersão na internet. De maneira que isso não faz pensar. Até os 2 anos de idade, nenhuma exposição à tela é bom. E depois disso, a cada 3 horas, um descanso de pelo menos 3 horas também, com atividades que eu digo tridimensionais e não só cibernéticas. Como diagnosticar então se você tem um filho, uma criança com depressão? Mudanças de comportamento. Como a gente falava quando perguntavam para a gente como é que eu sei que meu filho está usando drogas? É só ver o comportamento. Mudanças, por exemplo, no rendimento escolar, mudança de hábitos de alimentação, mudança nos hábitos do relacionamento com os coleguinhas, o isolamento, a evitação do contato social, E principalmente quando você vai conversar com ele, uma mudança na maneira como ele se relaciona, fala, se expressa com você. Normalmente é seguido de apatia, e quando você insiste e vem a irritação, às vezes vem até ímpetos rompantes agressivos, na qual você encontra a dificuldade que aquela criança, aquele adolescente tem de lidar com a contrariedade. Quem tem energias normais, de não depressivas, consegue lidar com a contrariedade e também até um certo ponto, e mesmo assim a pessoa fala, chega, eu não aguento mais. Mas quem tem depressão acha que tem que submeter aquilo ou se submete porque quer tirar logo da frente para poder descansar, um descanso que nunca dá resultado, porque é uma lesão, uma falta de substâncias químicas no cérebro. E aí, é claro, temos que observar para poder diagnosticar e tratar, principalmente se na família existem tendências genéticas à depressão. Esse estado depressivo pode acontecer a qualquer momento. E como eu falei, hoje com a exposição à mídia se observa sim, estatisticamente, que mais de 3 horas submetidos às mídias sociais aumentam as chances de ter depressão e quem tem predisposição à depressão de entrar num quadro biologicamente determinado pela depressão. E como que é o tratamento para isso? Como que a gente trata a depressão e talvez a ideação de suicídio também em crianças e adolescentes? E a gente percebe muitas vezes que começa com aquelas vontade de se machucar, de se cortar ou de se causar dor. A gente tem que dar realmente para ele condições de um tratamento biológico, psicológico, social e também espiritual. E aí então nós vamos ter aí os psiquiatras que são especializados na infância e na juventude, os psicólogos que conseguem usar a ludoterapia ou a terapia específica para a criança e o adolescente, e também a questão de não fazer o isolamento social sem também torturar o adolescente com cobranças descabidas, mas colocá-los e falar que é um exercício de reinserção social, que aquilo não é um castigo porque ele ficou fechado no quarto. E espiritualmente,
é ajudá-los a perceber a razão da vida. Normalmente o adolescente não tem nada para perder. Você não pode ameaçá-lo. Se você não se tratar, você não vai ter carro, você não vai casar, não vai ter filho, não vai. Ele já não tem isso. Então ele não vai perder isso. Mas um adolescente se condói muito quando você diz para ele que se ele não se tratar, talvez ele não vai ficar tão bonito como ele imagina, não vai ser atraente sexualmente e pode até perder a sua potência sexual. São coisas que o adolescente tem e ele está testando a sua identidade. E isso não é uma ameaça, é um convite para continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento de personalidade e de participação, de identidade na sociedade.